sobre o nosso aprendizado com os nossos irmãos da igreja do primeiro século, a igreja que a gente chama de igreja apostólica, ou a igreja de Jerusalém, ou igreja primitiva. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela é uma fotografia para nós sobre o que é esse papo de ser igreja. Já que tem tanta gente sugerindo tanta coisa sobre modelos de igreja, e tá bom, não tem problema, isso vai acontecer sempre. Nós precisamos saber qual é o modelo que nós encontramos nas Escrituras. E a partir desse modelo que nós encontramos nas Escrituras, usar ele como um mapa para orientar a igreja moderna, a igreja do século 21, já que tanta coisa mudou. E nós estamos fazendo isso lendo a igreja apostólica, a igreja do Novo Testamento. Então, esse mês nós estamos conversando sobre o tema Não despreze o Espírito. Esse é o nosso tema. Não despreze o Espírito. Ora, o Espírito é Deus, irmãos. Como que alguém pode desprezar Deus, né? Qualquer um de nós vamos dizer, imagina, isso é loucura. Deus me livre, eu desprezar Deus. Eu já não gosto de desprezar as pessoas, que dirá desprezar Deus? Outro vai dizer, olha, mas não é possível desprezar Deus, porque Deus, ninguém pode resistir a Ele, né? Entretanto, é o que as Escrituras nos ensinam, não despreze o Espírito. Paulo escreve isso para a igreja de Tessalônica. Vamos ler lá, irmãos? Primeira epístola de Paulo aos irmãos, aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, irmãos, é uma igreja que, lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja durante a segunda viagem missionária dele. Os irmãos que estiveram estudando com a gente aqui, né, as viagens missionárias de Paulo, agora, quando a gente fez a nossa jornada de jejum e oração, nós estudamos o livro de Atos, né? E no livro de Atos nós identificamos 3 viagens missionárias de Paulo. Na segunda, ele planta essa igreja. Ele inicia essa igreja através da proclamação e do discipulado. E ele escreve essa carta quando ele está na igreja de Corinto, que é outra igreja que ele também está plantando. E aí, essa igreja é uma igreja que vive numa sociedade, numa civilização extremamente pagã, consumista. Pagã é afastada do Deus das Escrituras, né? Consumista, olha que interessante, ela tem muitos traços da nossa civilização hoje. É uma sociedade moderna. Então tem muita exploração dos escravos. O escravagismo é uma coisa comum naqueles dias. E o trabalho é tido como uma coisa para pobre, para escravo. Os ricos, líderes, as pessoas de alta posição, elas curtiam a ociosidade. Olha que interessante, a vagabundice. Porque eles têm pobre e escravo para explorar, então não precisa trabalhar, certo? E isso era a cultura da época, né? Os cultos deles, os cultos daquelas pessoas naquela época, era um culto moderno, era um culto fluido. É um culto fluido, por quê? Porque tinha muitos deuses para todo gosto, deuses para todo tipo de interesse. Havia as orgias sexuais nos cultos, havia as prostitutas rituais, que ficavam à disposição para os cultos daquela época. Enfim, os padrões éticos e morais daquela sociedade, eles estavam absolutamente deteriorados. Na perspectiva das Escrituras, estava deteriorado. E o testemunho de que estava deteriorado é que era uma sociedade em decadência. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, irmãos. Nós estávamos numa reunião de quinta-feira,
de oração, e esses dias o irmão Alexandre trouxe uma reflexão sobre o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. E como é interessante isso. As Escrituras, irmãos, ela é uma carta de Deus para o povo de Deus. E ela é para toda a humanidade, mas ela atinge a igreja de Deus. Por isso que tanta gente lê e não entende nada, e não vê nada, e às vezes até não gosta, ou usa ela para fazer religião, para explorar e acabar com os outros. Mas a palavra de Deus é uma mensagem de Deus para o povo de Deus, inclusive para aqueles que ainda não sabem que é povo, e será despertado por essa palavra. Porque eu e você não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus. Nós não passamos a ser povo de Deus quando nós só cremos, nós passamos a ser povo de Deus quando Ele nos escolheu. E quando nós cremos foi quando Ele despertou-nos para o nosso chamado, ser povo de Deus. Então as Escrituras é para o povo de Deus, e muitos rejeitam a palavra de Deus, e não tem problema de rejeitar a palavra de Deus, as pessoas têm direito de rejeitar a palavra de Deus, de achar que isso é bobagem, que foi escrito pelos homens, que não tem nada de inspiração, que isso é uma desculpa religiosa para as causas existenciais que nós não sabemos explicar. As pessoas têm o direito de falar isso, nós devemos respeitar as pessoas por falarem desse jeito. Entretanto, quando você olha para a palavra de Deus e descarta ela porque não crê, porque ela fala de um jeito que você não concorda, eu costumo sempre usar o exemplo da orientação que o pai dá para o filho, né? Filho, não põe o dedo na tomada. Ele não explica para o filho que ali tem corrente elétrica, como é que funciona, que aquilo vai entrar no corpo dele, ele só fala, filho, não vou te explicar, não põe o dedo na tomada. Aí o filho fala, vou colocar. O que ele descobre? Que o pai tinha razão. Quando as Escrituras diz, não faz isso, não faz aquilo, não é porque Deus é um sacana que está brincando com a gente e gosta de deixar a gente irritado, é porque Ele está dizendo, isso vai doer. O que a gente faz? Ele não explicou, eu gosto das coisas explicadas. Eu tenho um cérebro e eu gosto do meu cérebro seja massageado com respostas. Ele não deu a resposta adequada, eu vou pôr o dedo na tomada. O que acontece com a gente? Fica eletrocutado, né, irmãos? Sofre, dói, não é assim? E aí o irmão, lendo um texto para a gente, fazendo uma comparação com dados estatísticos fornecidos pela ciência, como ficou claro para mim essa questão? O Senhor fala conosco e fala com o mundo. O mundo, claro, não vai ouvir. Quem ouve? A igreja. Mas e para quem não ouve? O Senhor usa a ciência. Só que a ciência chega atrasada, sempre chega atrasada. Ela só chega para dizer, Deus tinha razão. Morte, peste, desgraça, destruição de família, degradação social, drogas, corrupção. A ciência diz, olha o que está acontecendo. Aí você olha para as Escrituras, a Escritura diz, eu não disse? Você percebeu ou não? Então, a palavra de Deus vem para o povo de Deus. E para quem não acredita, não tem problema. Tem a ciência para confirmar, corroborar, ratificar o que Deus disse. Isso produz arrependimento? Não, produz mais raiva. Porque é como se Deus soubesse e não falou do jeito que os homens queriam ouvir. E os homens continuam mais rebeldes ainda. Mas Deus fala conosco. Então as Escrituras, a palavra de Deus, é um modelo para nós. E quando Paulo escreve lá para os irmãos de Tessalônica, essa sociedade lá de Tessalônica, ela é uma sociedade que está em decadência, em degradação ética, moral, social, econômica e, claro, espiritual. O apóstolo Paulo chega no meio desse caos, e nesse caos ele traz o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não traz uma religião nova, ele não monta um clubinho novo de gente limpinha, pudica, não. Ele traz a luz do Evangelho, e a luz é luz, e na luz, o Evangelho mostra a condição do homem, põe o homem nessa condição de pedir ajuda para Deus, e Deus então começa a processar a sua salvação. Deus opera a salvação. E aí nas muitas orientações que Paulo dá para os irmãos de Tessalônica, no final, nas últimas instruções, ele diz assim, por exemplo, no versículo 16, capítulo 5, versículo 16, ele diz, alegrem-se sempre,
Ó, gente, se alegre. Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja, irmãos, está dentro de um liquidificador. A sociedade é um liquidificador que está batendo, destruindo tudo. A igreja cai lá dentro. E está vivendo no meio desse processo de destruição. Então isso afeta tudo e a todos. O apóstolo Paulo escreve para eles: gente, alegrem-se sempre. Por quê? Porque é comum da humanidade se alegrar ou estar contente quando as coisas estão do jeito que a gente quer. Como é normal as coisas não estar do jeito que a gente quer, é muito comum as pessoas estarem extremamente angustiadas. Num processo desse, mais ainda. E ele vai dando... Ele escreveu um texto longo, uma mensagem longa, ele escreveu 2 cartas. Nessa primeira ele começa a falar, no final ele vai dando algumas recomendações. Alegrem-se sempre. Aí depois ele diz, orem sempre. Não parem de orar. Ele está falando de exercícios, né, irmãos? Orar, se alegrar. Deem graças em todas as circunstâncias. A gente só dá graça quando reconhece o favor de Deus. Quando a gente não reconhece o favor de Deus, a gente entende que Deus tem dívida com a gente. Por que eu não agradeço? Porque Deus não fez mais que a obrigação dele. Ele pode porque não deu. Não é assim? É igual, bom, a gente vê isso no dia a dia e de diversas maneiras, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. De novo, o Senhor está mandando a gente fazer uma coisa que parece que não é de bom senso. Mas Ele está nos dando um remédio, um antídoto para a vida moderna que nós vivemos. É a vida de insatisfação. Qual o caminho oposto? Dê graça. Agradeça ao Senhor. Nós temos reuniões de quinta-feira e nos nossos pequenos grupos nós estamos sempre orando uns pelos outros. E nós temos nos exercitado na reunião de quinta-feira, que é de oração, orar por aquilo que nós já temos, né? Essa semana a gente estava orando pela irmã Nalva. Por quê? Porque ela estava com problema de pneumonia. Ai, como é bom estar com o pulmão bom. Eu orei por ela. Mas deixa eu agradecer a Deus porque o meu está aqui e eu consigo respirar à vontade. A gente estava orando pelo Silvio, que teve dor, ficou mal da coluna, não conseguia nem trabalhar. Senhor, abençoa o Silvio, ajuda o meu irmão lá. Mas olha, obrigado, Senhor, porque eu estou com a minha coluna aqui, bacana, né? Orando pelo Clebinho, que estava quase morrendo, pediu para antecipar o culto fúnebre dele, porque ele já estava... É a cara do Kleber, né, irmão? Já pode contratar meu culto fúnebre. Ele falou assim. Estava ruim, parecia que estava morrendo mesmo. Enfim, com... Como é que é a inflamação que pega no rosto? Sinusite, né? Sinusite, dor de todo lado. Aí eu falei, Senhor, ajuda esse irmão, né? Nós não vamos fazer o culto não, Senhor, mas ajuda ele. Mas eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não estou com sinusite, não está doendo nada. A gente agradece pouco, irmãos, pelo que nós temos, e ficamos tristes pelo que nos falta. Você agradeceu ao Senhor porque você está respirando, porque você veio andando, ninguém te arrastou, você não veio numa cadeira de roda, você entrou por essa porta à vontade, tranquilo. Nós estamos agradecendo porque nós não estamos aqui cheios de máscaras, igual a gente estava antes. Esses dias eu tive que pôr máscara aí, que desespero. Eu falei, eu aguentei isso 2 anos, que coisa. Mas é isso. Agradecer. Então Paulo fala, olha, essa é a vontade de Deus, deem graça. Dê graça. Pastor, pode dar glória? Você tem que dar glória o tempo todo, a vida toda. Obrigado, Senhor, glória. Deus está dirigindo, dá glória. Se bateu, dá glória, mas se não bateu, dá 2 glória. Se o motoqueiro te cortou, dá 1 glória, mas se ele não cortou, gruda no teto do carro e fala, ai Deus, obrigado. É dar graça pelo que nós já temos. Essa é a vontade de Deus para vocês. Por quê? Porque esse é um veneno que a sociedade está tomando e está morrendo. Eu e você não precisamos tomar esse veneno. Ele continua, não apaguem, não extinguem, não ignore, não despreze o Espírito. Ah não, essa aqui eu não entendi. Como que é esse lance de ignorar, desprezar, apagar? O termo de tradução aqui é apagar. É mais difícil para a gente entender ainda, né? Se o Espírito é Deus, o Espírito não é força. O Espírito não é vento.
O Espírito não é um elemento como líquido, nós vamos falar disso, ele é usado por analogia, para a gente entender melhor o que é usado como fogo, analogia, né, irmãos? É símbolo, fogo, vento, brisa, tudo isso. Mas ele não é nada disso, ele é Deus. Quem é o Espírito? Deus. Não despreze o Espírito. Você já desprezou o Espírito? Deus me livre de desprezar o Espírito. Mas se ele está dizendo para nós não fazermos isso, é porque é possível nós fazermos. É mais ou menos eu dizer para minha esposa que eu amo ela. Hoje eu vou ignorar ela porque eu estou dodói, mimimi. Eu vou ignorar ela. Oi, amor. Você pode... Sabe aquela coisa que você não faz isso, mas tem gente que faz, vocês sabem, né? De ignorar o outro. E por que a gente ignora? Porque está ressentido, está triste. Agora, por que a gente fica triste com o Espírito? Ou ressentido com o Espírito? Ou magoado, ou não quer papo com o Espírito? Porque é muito comum o Espírito funcionar igual um espelho para a gente. Né? Você já viu aquela pessoa que sempre fala, você pede uma opinião, como é que eu estou? Ah, tá feio. Poxa, calma também, não precisa... Você podia ser mais docinho, né? O Espírito faz assim, né? Você chega se achando perto dele, aí você abre as Escrituras e diz, você está feio. Aí você, ai Senhor, depois de tanto tempo juntos eu falo isso? Por quê? Porque ele está nos falando, e tem coisas que o Espírito fala que a gente não gosta, mas tem vozes que falam que a gente gosta. A diferença entre nós e a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, é que a igreja apostólica, ela ouvia os apóstolos e os profetas. Os profetas ouviram os apóstolos, ouviram Jesus e fizeram seu discurso para aqueles dias, para aquela época, para aquele contexto, para aquela realidade. A diferença entre eles e nós é que a primeira igreja ouviu os apóstolos e os profetas. Nós ouvimos os apóstolos e os profetas, mas tem mais 20 séculos entre eles e nós, de outras vozes que nós ouvimos. É um sanduíche. Entre nós e a primeira igreja, tem um sanduíche. 20 séculos de vozes, falando coisas novas, diferentes, mais bacanas, mais bonitas, mais agradáveis, mais suaves, mais aconchegantes, acolhedora, do que o que os apóstolos disseram, do que o que o Senhor Jesus disse, do que os profetas disseram. E a nossa tendência é ir ouvindo essas outras vozes, porque elas são mais parecidas com o que nós gostamos de ouvir. Paulo, por exemplo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele fala assim, olha Timóteo, nos últimos dias, os irmãos vão se cercar de gente que fala o que eles gostam de ouvir. Nos últimos dias, a sociedade, as pessoas vão se cercar de gente que fala o que eles gostam de ouvir. E eles vão ter uma espécie de necessidade disso. Fala alguma coisa para me sentir bem. Você é um pecador. Nossa, que horrível. Fala alguma coisa para me sentir bem. Você é uma flor gloriosa do jardim de Deus. Já comecei a gostar, já é mais... Aí vai ouvindo mais, né? Por exemplo, quando você vai ouvir o Espírito Santo nos falar, irmão, sobre santificação, um tema que nós conversamos essa semana na nossa reunião de terça-feira, o pequeno grupo de terça-feira, não foi? É possível ser santo no dia de hoje? É possível ser santo no dia de hoje? Pastor, gente boa dá, mas santo? Quem é santo aqui? Olha para a cara dos cabras, olha para a cara desse povo, quem é santo aqui? E o Espírito Santo vai falando sobre santificação, e a igreja do Senhor é santa. Sim, a igreja do Senhor é santa, ela não é perfeita. Não confunda a santidade com perfeição, isso é próprio do legalista, do moralista. O moralista legalista confunde santidade com perfeição e cobra do outro e de si mesmo aquilo que ele não produz e o outro também não. Santidade é um caminho que o Senhor nos chamou para caminhar e só com Ele nós caminhamos nesse caminho. E Ele é esse caminho. Então é Ele que nos santifica. Santificar é tomar banho todo dia.
Por algum motivo você já ficou mais de um dia sem tomar banho? Você sabe como é que é isso, não é? Mas quando você toma banho todo dia, não é bom? Tomar banho todo dia é todo dia se lavar na palavra. E se lavar na palavra é ir tirando o cascão da nossa natureza, da maledicência, da insatisfação, da hipocrisia, da religiosidade, do julgamento ao alheio, da intolerância, da íria, da lascívia. Você vai limpando. Tem gente que fala, eu tenho dificuldade de não falar palavrão. Eu me converti, mas cresci numa sociedade, numa família, que todo mundo fala palavrão. Para mim é tão normal, o que eu faço? Vai ler a Bíblia. Se lava nas escrituras para você ver. Não tem uns corinhos das crianças, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Por quê? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Não é só palavrão, é falar do outro e tarará. Mas você vai se lavando nas escrituras, daqui a pouco você parou de falar palavrão. Por quê? Porque Jesus disse, a minha palavra lava vocês, limpa vocês. Não apaguem o Espírito. Como é possível apagar o Espírito? É quando nós deixamos de ouvir o que o Espírito está dizendo. Quando que eu ouço de ouvir o que o Espírito está dizendo? Quando o que o Netflix está dizendo é mais legal. Quando que eu deixo de ouvir o que o Espírito está dizendo? Quando as transmissões de streaming, né, os vídeos, os filmes, os programas, as lives, os youtubers, o que todo mundo está dizendo está mais legal do que o que esse livro chato diz. Vocês concordam que a Bíblia é chata? Ou não? Olha que coisa, hein? Quando você está na aflição, na angústia, na dor, por favor, Senhor, fala comigo, tem misericórdia. Aí o Senhor, com muita misericórdia, que eu acho isso extraordinário, e já aconteceu comigo, você abre a Bíblia assim, vê um texto, e fala com você, e você fala, não é possível, só falta pôr meu nome aqui. Já aconteceu isso com você? Não é um padrão para você seguir, não é, nós não encontramos isso na Bíblia, mas isso acontece conosco. Já aconteceu com você ou não? E você fala, meu Deus, o que é isso? Ai, que livro maravilhoso, Deus falou comigo, esse livro é a palavra de Deus. Quando? Quando é água para quem está com sede, quando é um sorvetinho para quem está com calor, né? Quando é paz para quem está com angústia, luz para quem está cego, cura para quem está sentindo dor. E quando você descobre que Deus não é band-aid, Deus não é Dorflex, Deus não é remedinho para ajudar eu e você quando nós estamos com dorzinha, mas Ele veio nos salvar. Você reconhece que Ele é o teu Salvador. Ele é o remédio para mim e para você. Não é só para a minha vida, é para mim. Deus é o remédio para mim. Eu tenho um vírus chamado pecado. E esse vírus está em mim. E se eu não tomar o remédio que é Deus, todo dia esse vírus volta a me infeccionar de novo. Mas quando eu tomo o remédio que é Deus, esse vírus fica fraco. E eu sinto que é bom ouvir o Espírito. Aí eu ouço o Espírito quando eu estou com dor, mas eu também ouço o Espírito quando eu estou sem dor. Eu ouço o Espírito quando, por exemplo, está tudo bem, mas eu quero saber, como é que eu educo meus filhos? Eu vou ouvir o Espírito. Mas tem umas escolas modernas, ótimo, estude as escolas modernas. Recentemente eu ouvi um depoimento muito triste da política de uma escola, é coisa que você fala, nós estamos num mundo doente. A nossa sociedade está profundamente doente, e ela não se vê. E muitos profissionais da ciência moderna não podem dizer que nós estamos doentes, senão a gente não paga a conta. Tem que dizer que nós estamos bonitos. E aí se constrói um modelo para não ofender as crianças e não entristecer os pais. As crianças estão indo para o buraco, e muitas novas psicologias ou técnicas, ou sei lá que nome que vocês queiram dar, diz assim, não, é assim mesmo. Eu estava ouvindo um especialista esses dias, irmão, fazendo um curso, ouvindo um especialista, e ele dizendo, olha,
Pecado, não é pecado. Essa palavra pecado é muito religiosa. Trair é uma coisa normal. Se deu o direito de trair. Especialista falando isso. Especialista em incentivar a fazer aquilo que a gente já quer fazer, né? Quer fazer o que eu digo, a nossa natureza tende a isso, não é isso? Então, não se culpe tanto. Trate isso com naturalidade. Trate isso com naturalidade. E aceite isso no outro também. Chame o outro para conversar sobre isso. Eu falei, esse cara está onde? Onde esse cara está? O especialista, pós-doc, em desenvolvimento humano. Que humano é esse? Mas, gente, parece uma coisa de doido, ou não? É uma coisa... Aí então a escola não fala para as crianças, não ajuda as crianças porque elas podem ficar traumatizadas. E não fala com os pais porque os pais podem mudar de escola. Então não pode ofender ninguém. Aí cria-se uma bolha onde você vê uma deterioração, é horrível. Ah, mas esse é o mundo que nós estamos. Sim, esse é o mundo que nós estamos. Mas nós não fomos chamados para ser assim, nesse mundo. Se nós ouvirmos o Espírito, e absolutamente, eu não estou aqui, irmãos, criticando psicologia ou as ciências modernas, elas são bênção de Deus para nós. Só não se esqueçam que a bênção de Deus para nós passa por nós, e nós somos deformados. E nessa deformação, a gente tende a fazer sempre o que é do nosso interesse, não do interesse de Deus. E aí mesmo a ciência é contaminada. Por isso que nós não andamos à luz da ciência, nós andamos à luz das Escrituras. E a ciência nos é muito útil, obrigado, e glória a Deus por ela. Alguém diz assim, olha, não vou fazer tratamento, tomar remédio psiquiátrico, remédio de não sei o quê, porque Deus vai me curar. Deus vai te curar, irmão, se Ele quiser, mas toma um remédio. Ah, não vou tomar isso. Mas você toma Dorflex? Toma, então é incoerente. Não é? Se você toma o Dorflex para dor de cabeça e não toma outro remédio, toma um remédio. E ora, e clama ao Senhor, Ele faz um milagre na sua vida, olha que bênção. A ciência é uma bênção para nós, mas nós estamos ouvindo demais a ciência e estamos nos curvando diante dela. E sem perceber, podemos estar nos tornando pagãos, no sentido de desprezar o Espírito e ouvir a ciência. O que a ciência tem para o meu casamento? Para a educação dos meus filhos, para os meus relacionamentos, para os meus afetos, para minhas emoções. A ciência agora é que está dizendo como é que é ser igreja. Vocês sabiam disso? Hoje as pessoas estão pesquisando dentro da sociologia e antropologia e marketing para fazer um modelo de igreja que dá certo. Ferramentas da ciência, útil para a empresa, mas para a igreja. Mas se na empresa dá certo, dá dinheiro, pode ser que dê na igreja também. Isso é não ouvir o Espírito, e isso é ouvir outras vozes. E se eu não ouço o Espírito, eu estou ouvindo alguma outra coisa. Quem não ouve conselho dos pais, ou de quem ama essa pessoa, vai ouvir de outro, mas não fica sem ouvir conselho. E quando nós não ouvimos a voz do Espírito, necessariamente, obrigatoriamente, você está ouvindo a voz do mundo. O mundo é a sociedade. O mundo é consciência moderna, civilização moderna. Isso é o mundo. E como a igreja pode ser igreja sem ouvir o Espírito? Não pode. Ou, se pode, ela vira uma igreja, minha Frankenstein. Que coisa horrível, né? Fala isso. A noiva do Frankenstein. Olha, mais feio ainda. Deformada. Ouça só, irmãos. A salvação é um processo, é um ato unilateral de Deus. Salvação é um ato unilateral de Deus. Então Deus olhou para Gica e falou assim, olha, eu vou salvar ela. Mas por quê? Eu não sei dizer por quê, mas ele, claro, é porque ele ama ela. Mas a Bíblia diz que ele ama a todos. Mas está escrito lá que, Jesus é que diz, os profetas disseram, enfim, os apóstolos disseram, né? Que não somos nós que escolhemos ele.
é Ele que nos escolheu, certo ou não, gente? Ok, então se Ele me escolheu, não dependeu de mim. Não, é que Ele olhou lá na frente. Não, para Deus não tem lá na frente tem para mim e para você. Deus já está lá na frente faz tempo. Ele já está lá na frente, Ele está lá atrás, Ele está em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Então Deus não olhou lá na frente para ver alguma coisa. Quem olha na frente sou eu, é você. Estamos presos no tempo e no espaço. Deus é Deus. Passado, presente e futuro, para Ele acontece ao mesmo tempo. Então Ele não olhou para lugar nenhum, Ele só me amou. E disse, vou salvar essa menina. E salvou ela. Quando Ele fez isso? Quando Ele sacrificou Jesus para morrer no lugar dela. E no teu lugar, e no meu lugar. O assunto da salvação está encerrado. Não dependeu de mim. Só que agora que eu fui salvo, Ele me chama para um caminho chamado santificação, que é um processo. E nesse processo, sim, tem parceria minha. Nesse processo, eu participo. Nesse processo, eu respondo. E quando eu não respondo, eu vivo à margem do Evangelho. O Senhor Jesus disse assim, que Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Mas eu posso viver à margem dessa abundância e viver um evangelho marginal. O que é esse evangelho marginal? É o evangelho que não desfruta da abundância do reino de Deus, das promessas. Eu estou sempre à margem. Sabe o filho rebelde? Que tem casa para comer, cama para dormir, abraço do pai para receber, da mãe, carinho, mas está sempre à margem. Fugindo do pai, da casa, da família, do cuidado. Por quê? Porque ele não quer ordem. Não manda em meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Vive à margem. Tem o amor do pai e da mãe, mas vive à margem. À margem do abraço, do boa alimentação, do cuidado, da saúde. Nós em Cristo podemos caminhar da mesma maneira. Estou no Evangelho. Recebi, crio em Deus. Mas vivo à margem. E por que eu estou à margem? Porque eu não estou no centro. E estar no centro é ouvir o Espírito. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? O Espírito. O Gênesis diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas quem estava lá? O Espírito. João Batista, Jesus Cristo, os profetas, sempre dizendo, assim diz o Espírito. João, escritor do Apocalipse, o Apocalipse de João, o Espírito diz. O Espírito, irmãos, foi o útero da igreja. O Espírito foi o útero da igreja. A igreja foi fundida, formada no Espírito. Eu e você só nascemos de novo no Espírito. Olha o que o Senhor fala em João. João capítulo 15. João 15. Versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo, ou seja, a sociedade, não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês, e estará em vocês. Atos 1:8. Vamos lá, Atos 1:8. Esse texto que você já sabe de cor, né? Atos 1, versículo 8. Vocês receberão poder. Poder. É dínamos. É ação transformadora. De onde vem a palavra dinamite, sabe? Você põe lá a dinamite e ela estoura tudo, muda. Não é de estourar, de acabar, é no sentido de mudar. Ela produz transformação do ambiente que ela está. Vocês vão receber isso, transformação, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, e quando eu recebi o Espírito? Vamos lá em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram
e creram na palavra da verdade. Lembra quando você ouviu e creu? Lembra quando você ouviu e creu? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram, leiam comigo aqui, vocês foram, vamos ler de novo, vocês foram, o que é selo? Selo é identidade, selo é garantia. Hoje selo é só aquele negocinho bacana que a gente coloca lá, né, tal, tem a sua função. Mas naqueles dias selo tinha a ver com propriedade. Tinha a ver com inviolabilidade. Tinha a ver com autenticidade. Era o selo do rei que era colocado numa carta, numa mensagem, numa correspondência. É um selo, é uma marca. Fala de, além de identidade, de pertencimento. Então, o Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e dizendo assim, olha, quando vocês ouviram e creram, lembra daquele dia que você ouviu e creu? Então, nesse tempo, quando aconteceu isso, você recebeu um selo do Espírito. Eu e você recebemos, somos selados. Alguém pode usar o termo batizados, mergulhados, nós somos envolvidos pelo Espírito. Selados, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. Esse Espírito, ouça aqui irmãos, esse Espírito, vamos ler junto? Vamos lá? Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ele está dizendo assim, olha, eu lancei um anzol na sua boca, eu te fisguei, e eu vou te trazer, redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor, até a garantia da nossa herança, até a redenção. A minha redenção plena, o Senhor lançou um anzol na minha boca, e está me trazendo, a minha redenção plena, será quando Ele vai tirar esse anzol da minha boca, e eu serei absolutamente dele. Mas o que está escrito aqui, é que esse Espírito é que me garante que Ele vai fazer isso, e isso vai acontecer. Está dizendo, o Senhor te salvou, te fisgou, e vai te trazer. Você pode vir se batendo, ou você pode vir concordando. A nossa tendência é vir se batendo, mas quando a gente ouve o Espírito, nós vimos concordando. Não deixem de ouvir o Espírito. Quanto tempo eu e você dedicamos a ouvir a palavra? Quanto tempo eu e você dedicamos a ouvir outras coisas? Eu brinco com os irmãos que estão com insônia, pastor, não consigo dormir, eu falo, vai ler a Bíblia. Pega a Bíblia de noite e começa a ler, você vai dormir rápido. Porque parece uma coisa, né? Disse Paulo, que coisa é essa? E não sei quem gerou fulano de novo. A revelação acaba aí mesmo. Aí vai ter outras revelações, né? Mas fora essa bobagem que eu falo, quanto tempo eu e você dedicamos? Vocês estão limpos. Ouça aqui. Você vai a um encontro sem tomar banho? A uma reunião? Tem gente que você encontra na rua, que está fazendo esporte, aí você encontra a pessoa, fulano, não, nem chega perto de mim. Não é assim? Não é nem porque está fedendo, é porque está suado. Às vezes é os dois, né? Mas normalmente é porque está suado. Nem chega perto de mim. Por quê? Porque você não quer ninguém. Nós não gostamos disso. Oxe, por que nós não nos lavamos na palavra, irmãos? Porque a palavra está dizendo, vocês vão ser livres. Você quer parar de ter esses pensamentos que você tem? Você quer deixar essa natureza que te perturba, que é o inferno na sua vida? Você quer deixar de ser essa pessoa tão raivosa, intolerante, iracunda, ressentida, dentro da sua família? Toma banho na palavra, isso vai limpar você. Não sou eu que digo isso, é o Senhor, nosso Deus, que disse isso. E Ele nos chamou para isso. Ele nos salvou para isso. Ele não me salvou para eu ficar com ar de limpinho, bonitinho,
dando sermão para os outros. Esqueça os outros. O Senhor te chamou para você olhar para Ele, desejar Ele, amar Ele, desejar agradar Ele e receber o que Ele tem para você. Isso é que vai fazer de você um testemunho para os outros, e não o contrário. Senão você vira refém dos outros. Eu preciso estar bonitinho, limpinho, porque os outros vão me ver. Não. Lá, tenha sede da palavra de Deus. O Davi, depois que confessou o seu pecado, pecadinho de matar, adulterar, só isso. Acabar com o reino dele, matar milhares de pessoas, além do marido, enfim, o amigão dele, o Davi. Por que o Davi fez isso? Porque ele estava embriagado, ouvindo vozes dizendo: você é o máximo, Davi, você poderoso, Davi, você... O Davi, irmãos, ele era o galã de Israel, ele era o Brad Pitt de Israel. Hoje quem é? Eu nem sei quem é o famoso hoje. Quem que é o bom hoje, o famosão, bonitão? Fala, irmã, vocês sabem, pode falar para mim. Quem é o Dom? O Davi era o Dom Juan, mas ele era o bonitão, o inteligente, ele era o influencer, ele era o youtuber da época, e todo mundo só batendo palma para o Davi. O Davi parou de ouvir a palavra, irmãos, parou de ouvir o Espírito, parou de ouvir o Espírito. Ele olhou a mulher do vizinho: nossa, que mulherão, hein? E eu aqui só tenho 300, 400 mulheres, mas aquela ali eu não tenho. Aí alguém, o bom senso passa na cabeça dele e fala: Davi, mas é a mulher do seu amigo. Ele fala: é verdade, mas eu tenho bastante amigo, um a menos não vai fazer diferença. Davi, mas todo mundo vai ver, e ele pode se vingar depois. Puxa, é verdade, acho que vou ter que matar ele. Fazer o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando de gente, irmãos, de família. Estou falando de quem tem mãe, pai, filho, de sangue, de quem amava, de quem tá... O homem foi para a guerra para garantir a vida do rei e da família dele. E a desgraça do rei está de olho na mulher dele. Vocês estão entendendo? Vocês querem saber o que é o diabo? É isso. Pastor, o que é o diabo? Isso é o diabo. Ele não tem chifre, ele não tem rabo, ele não tem tridente, ele não tem capa preta. É o Batman que tem isso. O diabo é isso. O diabo é isso. É essa figura que vem e vai te seduzindo, vai batendo palma para você, vai falando coisas gostosas ao seu ouvido, ao seu coraçãozinho. O meu também, o nosso, né? Danado para pecar, ele vem e fica massageando a gente. E você para de ouvir quem? O Espírito. O que o Davi fez? Fez tudo o que ele queria. Mas o Senhor, que é bom, que lançou o anzol na boca do Davi, está trazendo o Davi, chama o Davi para uma conversa. E toca nele, toca na família dele. Nossa, Deus está nervoso? Não, Deus não tem nervo. Quem tem nervo sou eu e você. Deus tem ira. Ira não passa pelo nervo de Deus, é justiça. O Senhor fala: Davi, meu amigo, Davizinho, meu amiguinho, que eu te amo tanto. A gente precisa acertar as contas, Davizinho. Viu que criança, quando você vai bater: não, mãe, nunca mais eu vou fazer isso. Não, pai, nunca mais eu vou fazer isso. Você já fez isso com Deus também? Não, Senhor, não me pesa a mão, não pesa a mão, deixa para lá. Não. Pula esse, pesa a mão, não, eu não gosto dessa palavra também. Mas, Senhor, não me corrija assim, Senhor. Amiguinho, vem aqui, Moisés. Eu te amo. Vem aqui. Baixa as calcinhas aí. Pá! E toca no filho dele. Só isso, é no filho dele. Aí o Davi se arrepende. Não porque Deus tocou no filho dele, porque ele podia ter outros filhos. Hoje tem um filho, Deus me livre, não sei o que é isso, perder um filho. Quem já perdeu é que sabe aqui, né? Mas o Davi tinha outros filhos, a questão é outra. O Senhor está ensinando para ele: você não fez vida, você não deu vida para ninguém. Quem é você para tirar a vida de alguém? Ele está dando um choque de 220 no Davi, dizendo: acorda, você está ouvindo outras vozes, ouça a voz do Espírito. E quando Davi ouve a voz do Espírito, ele diz: Senhor, eu pequei.
Não é a Betseba, não é o marido dela. Eu pequei, só eu fiz o que era errado contra o Senhor. Pronto. O Davi voltou a ouvir a voz do Espírito. E quando a gente ouve a voz do Espírito, nós voltamos à vida abundante. Nós saímos da margem, da periferia do Evangelho e vamos para o centro do Evangelho. E vamos desfrutando da vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida, disse Jesus, e vida abundante. Tenham vida mesmo, tenham vida de verdade. A igreja é gerada pelo Espírito. O Espírito é o útero da igreja. Os dons que eu e você temos, irmãos, é do Espírito, Ele que nos deu. Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5. Eu queria tanto que o Espírito falasse comigo. Leia a Bíblia. Mas ouvi dizer que às vezes ele faz um mover. O Espírito é Deus, ele faz tanta coisa que a gente não sabe. Ele não consulta a gente em nada. Ele surpreende a gente em tudo. Então Deus usa... Um colega nosso estava compartilhando que ele estava numa fase muito difícil e ele saiu para fazer um retiro e orou, jejuou, se acabou lá buscando Deus e não ouviu nada. Aí quando ele volta no caminho, ele põe um rádio lá, passa uma música dessas que a gente chama do mundo. Sabe a música do mundo, irmãos? É um negócio legal isso, porque nós estamos no mundo, né? Mas a pessoa fala, a música do mundo. O Deus falou com ele na música do mundo, vocês acreditam? Aí veio aquela palavra na música do mundo. Mas deveria ser uma música boazinha, né, também. Mas aquela palavra que veio e falou com ele, aí ele tocou e falou, meu Deus, o Deus, irmãos, ele não tem padrão, ele fala do jeito que ele quiser. Minha mãe que dizia, Deus fala quando quer, onde quer, como quer, não é isso? Porque ele não tem padrão, ele não cabe, não encaixa em nada não. Mas como ele não tem padrão, nós temos. Ele então disse para a gente, a minha palavra é espírito e vida. Não é isso? As minhas palavras são espírito e vida. Então ouça a minha palavra. Então eu preciso ouvir, eu preciso abrir as escrituras e ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso buscar luz na palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, eu já vou encerrar para valer. Efésios 5. Eu vou ler esse texto e talvez eu continue ele outro dia. Mas capítulo 5, versículo 15, versículo 15. Glória a Deus. Você que está aqui, irmão, fica comigo. Os irmãos que estão em casa, não se cubra não, senão você dorme de vez. Fica aí comigo. Versículo 15, 5:15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenha cuidado como é que você vive. Não é vida leva, vai cantando essa, vai achando que a sua vida é essa musiquinha bacana, vai achando que é. A conta chega. E se você não quer pagar aquele boleto com juros e correção monetária, ouça o Espírito, né? Vocês estão entendendo, né? Estou misturando muito, não, né? A conta chega. Mas o Senhor não perdoa. Irmãos, esquece esse assunto do Senhor perdoa. Deus sabe, esquece esse assunto de Deus sabe. O Deus entende, o Deus sabe, o Deus perdoa, mas Deus está bem, irmãos. Deus não passa fome, necessidade, não é casado, não tem filho. O Deus está muito bom. O assunto não é Deus, o assunto sou eu. O Senhor vai me perdoar, vai. Claro que vai. Mas e qual o custo disso para mim? Qual o custo para mim? Deus pode mudar tudo. Esquece isso, irmão. Tire isso da sua cabeça. Deus pode mudar tudo. Mas é claro que pode, por isso que a gente chama Ele de Deus. Esquece esse assunto. O assunto não é Deus, o assunto sou eu. Ele pode mudar tudo. Tudo o quê?
Tudo que eu estou fazendo errado, porque eu estou teimando, o Senhor está falando comigo, eu estou aqui, ó, insistindo. Eu quero ouvir o que o Tuber diz, eu quero ouvir o que o Netflix falou, eu quero ouvir o que a modernidade está dizendo. Eu e você precisamos e temos que conhecer e perceber o espírito da modernidade. A igreja é assim, ela entende, ela lê o espírito moderno, mas ela não encarna esse espírito moderno. Ela já tem o Espírito Santo de Deus, que é a luz e a direção para a vida dela. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos. Insensato é louco. Não vivam como louco, vivam como sábio. Mas eu não tenho sabedoria. Isso mesmo. Onde tem? Aqui, ó. A palavra de Deus é sabedoria, irmãos. A palavra de Deus. Nós não vamos acertar sempre. Eu e você não vamos acertar sempre. Certo, irmãos? Mas o Senhor nos chamou para nós não errarmos sempre. Por isso que Ele nos chamou e nos salvou. Se Ele dependesse de mim, de você acertar para Ele salvar, ninguém ia ser salvo. Então Ele chamou e salvou. Agora Ele está dizendo: desfrute dessa salvação aqui e agora. Viva no centro da vida abundante, não na margem e não na periferia. Como? Deixa de ser rebelde. Ouça a palavra. Assim diz o Senhor. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso no primeiro século, né? Passado o 21 século, ele está um pouco mais azedo. Não deu uma azedada mais? Não. O leite vai dar um negócio, o caldo engrossou, né, irmãos? Depois que o Paulo escreveu isso. Se os dias eram maus aqueles dias, eu tenho a impressão que hoje o negócio está um pouco piorzinho. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para mim e para você. E não é para eu e você ficarmos igual maluco. Eu vou cozinhar, eu vou comer, eu vou vestir, eu vou comprar. Qual é a vontade de Deus? Não, Ele já te deu cérebro, raciocínio, bom senso, amigos, especialistas. Vai consultando essa turma toda e vai tocando a sua vida. Então use o bom senso, mas a vontade de Deus para mim. Eu vou voltar aqui nesse texto, mas deixa eu ler um outro aqui para você. Em Romanos capítulo 8. Qual é a vontade de Deus para nós? Senhor, o pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para mim. Ele podia me revelar. Ele já revelou, ó, não vou cobrar nada e vou te dar a revelação agora. Eu estava passando um canal do YouTube essa semana, irmãos. Canal do YouTube não, esses short, reels, né? Estou passando, tarará. Aí o cara pega e fala assim: Deus tem uma palavra para você. Eu falei: oxi, deixa eu ver o que é isso aqui. Falou: Deus me falou aqui agora, falou umas boas coisas lá, uns negócios. Aí eu falei: esse cara é malandro, hein? Porque ele está falando que Deus está falando comigo. E tem mais 1 milhão de gente acompanhando ele. É muito cara de pau, hein, irmãos? Vai ser cara de pau assim lá nos quintos dos infernos, não? Deus mandou dizer para você: vá caçar coquinho. Porque ele não cita as escrituras, ou a Bíblia diz, assim diz a palavra do Senhor. O pessoal perdeu a vergonha na cara. Perdeu a vergonha. Virou comércio mesmo. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Senhor, me mostra agora. Fecha o olho que eu vou mostrar para você, irmão. Capítulo 8 de Romanos. Deixa eu só achar aqui. Aqui, irmãos, olha. Capítulo 8, versículo 29. Vamos lá? Ó, receba. Eu vi essa semana. Eu estou vendo, essa semana eu vi uns negócios, fiquei agora atualizado. Receba agora, vai. Você que está em casa, irmão, receba agora. Qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha? Pois aqueles que de antemão conheceu. Quem Ele de antemão conheceu? Eu e você. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Qual o propósito de Deus para a sua vida? Que você fique parecido com Jesus. Pronto, encerrou, acabou. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Que você fique parecido com Jesus. Mas e o meu namorado? Ué, você que escolhe. O Deus não vai casar, não vai namorar. É a gente aqui namora e casa. E o meu marido? Você que vai ficar com ele. Você que vai dormir com ele. Você que vai andar com ele, com ela. Então escolha o seu marido. Escolha a luz da palavra. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Que eu fique parecido com Jesus. E daí? E daí que o apóstolo Paulo fala, e todas as coisas contribuirão para esse bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o Senhor chamou para o seu propósito. Qual o propósito? De ficar parecido com o Filho dele. Então tudo que envolve você e a sua vida, não é que Deus determinou, mas Ele vai usar isso para deixar você parecido com Jesus. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Que eu fique parecido com Jesus. Que Jesus? Jesus de Nazaré, o ser humano mais humano que pisou na face da terra. Ele é tão extraordinário que ele é Deus, mas ele virou gente para ensinar para a gente o que é ser o que nós desaprendemos ser, humano. Eu falei que ia ler Efésios 5, mas então só para concluir, Efésios 5, 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Acabei de falar da vontade dele, não é? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho. Ah, então pastor, agora que eu entendi, eu passei nos irmãos aí, que os irmãos estavam tudo embriagados no poder. Não, irmão, o texto está falando, não se embriague com vinho, porque você perde a cabeça, faz besteira, fala besteira, faz coisa errada, você perde a consciência. Mas encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito é lucidez, clareza, bom senso, é os dois pés no chão, é menos borboletas no estômago e mais clareza de entendimento. Eu estou sentindo. E eu sinto bastante coisa também, irmãos. Eu sinto coisas do Espírito. Tem coisa, muita mais, eu sinto mais coisa de mim mesmo. Tem gente que tem irmãos que tem uma sensibilidade, né? Não, estou sentindo, e é mesmo, só sente e é o Espírito mesmo que está falando, e é assim mesmo. Você tem esse dom? Nossa, estou sentindo, e é assim. O Espírito Santo, os dons foi dado à igreja. Mas o Paulo está falando aqui que se encher do Espírito é mais do que isso. Essa versão aqui da nova, essa NVI, nova versão internacional, ela usa essa linguagem, deixe-se encher. Ele está falando dessa participação sua no processo. Deixe-se encher pelo Espírito. Vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixa de resistir à voz do Espírito. Deixa de resistir o que o Senhor está falando com você. Deixa de resistir o que o Senhor já disse para você. O Senhor é Pai amoroso, que nos chama, nos repreende, mas Ele vai corrigir a hora que vai precisar, irmão. E não tenha dúvida que Ele faz isso. Mas encher-se do Espírito, a linguagem é usando o elemento água, né? Encher-se no sentido de plenitude, pleroma, estar pleno do Espírito. E o que é estar pleno do Espírito? É a gente andar de olho fechado, assim, escorrer, assim, igual o Michael Jackson, deslizando, parece que não está nem pisando no chão. Não. Ser cheio do Espírito é eu estar gritando na rua, falando em línguas estranhas. Não, pode falar também. Fala na sua rua. Na rua não é um bom lugar não, mas você pode falar onde você quiser, tá? Você é livre, fica à vontade. Agora, ser cheio do Espírito, nós vamos depois voltar nesse assunto. É ter um jeito de viver que leva ao selo do Espírito, a marca do Espírito. É o jeito de viver
que produz vida em você e nos que estão ao seu redor. É um jeito de viver que te dá vida, e vida em abundância. É um jeito de viver que faz você estar diferente, e isso pode até incomodar muita gente, mas esse é o único caminho que a igreja tem. É um jeito de viver santo, o caminho que o Senhor nos preparou. Amém? Eu quero orar com você. Então nosso tema hoje foi esse: não despreze o Espírito, ouça o Espírito. Próxima vez que eu for falar, eu pretendo falar sobre não despreze o Espírito, encha-se do Espírito. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Se o Senhor falou com você, se você sentiu alguma palavra específica, olha, Deus me chamou a atenção nesse ponto, Deus me alertou para esse assunto, ouça o Espírito, reserve um tempinho agora para orar, fale com Ele, feche os seus olhos, fale com o Senhor, ponha-se diante dEle, para que o Senhor, como água, te encha, te envolva, te limpe, e você sinta a alegria do Espírito Santo. Não troque a alegria do Espírito por nenhuma outra, todas as outras são inferiores a essa. A alegria do Espírito, ela nos traz leveza, senso de completude, de estar pleno, satisfeito. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos chama a atenção para ouvirmos a Sua voz, para ouvirmos o Senhor falar conosco, que nos perdoe, Senhor, as muitas vezes que resistimos à Sua palavra, as muitas vezes que resistimos à Sua voz, pois nos é mais agradável ouvir outras vozes que nos falam aquilo que nos é mais agradável, nos traz menos, nos confronta menos. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que muda em nós aquilo que nós não podemos mudar, Senhor. Obrigado por nos chamar a atenção para ouvir a Tua palavra, que está dada, que está escrita, a palavra que é espírito e vida, a palavra abundante que o Senhor já nos deu, que está nas Escrituras Sagradas. Senhor, ajuda-nos a sair desse lugar, Senhor, de tédio, desse lugar de imobilidade, desse lugar, Senhor, de esterilidade, e nos leve, Senhor, a esse lugar de produção, de produzir frutos, esse lugar, Senhor, de ouvir a Sua voz, de produzir vida, de receber vida, e estar no centro da Sua vontade, e ter vida abundante, e sair da margem do Teu Evangelho, vivermos no centro do Teu Evangelho, desfrutando, Senhor, da Sua graça, dos frutos dessa graça, das bênçãos que essa graça nos trouxe. Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos da Tua provisão para nós, para a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual. Ajude-nos a desfrutar desse banquete extraordinário que o Senhor nos preparou. Pai, nos ajude a deixar toda a resistência para ouvir a Sua voz, ouvir o que o Senhor tem para falar, continuar falando conosco. Continue nos falando essa semana, Senhor. Continue nos despertando. Continue a fazer arder em nosso coração a Sua palavra, a alegria da Sua presença. Continue a nos dar desejo, Senhor, de produzir frutos e receber dons que traz vida a nós mesmos e à Sua igreja, à sociedade. Pai, faça uma obra em nós para a glória do Teu nome. Nós vivemos dias de escuridão, de frieza, de esfriamento. Nós vivemos dias de distanciamento da Sua palavra, mas nós queremos receber a Sua palavra, Senhor, com alegria e guardá-la em nosso coração para desfrutarmos da vida abundante que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Senhor, a cada dia, que só temos uma vida para viver, e é a vida no Espírito. Visite o Teu filho, a Tua filha que está aqui, que está em casa, que nos ouve onde estiver. Desperta-nos a todos, Senhor. Encha-nos do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.
Glória a Jesus.